Márcio Higa, terapeuta de São Paulo, capital, proprietário do Instituto Sofia Higa, que fica aqui na Vila Prudente, Zona Leste, especializado em autoconhecimento, onde a gente aplica algumas técnicas como radiestesia cósmica, investigação inconsciente, reiki, reflexologia, shambhala, várias terapias que a gente visa o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. E agora para as breves apresentações, Valdo Fausto de Araújo, mais conhecido como o Bruxo de Uberaba. Diga lá, bruxo. Você sabe que teve uma pessoa que assistiu a live e depois ela mandou para mim assim, adorei o Márcio Higa te chamar de bruxo. O Márcio Higa é tão sério te chamando de bruxo. Vai lá, bruxo. Eu disse, sério, porque você não conhece o Márcio Higa. Bom, brincadeiras à parte, né? Valdo, Márcio já falou, trabalho com as terapias espirituais, terapias energéticas, né? Entre elas a homeopatia, fitoterapia, cromoterapia, barra axis, a psicoterapia reencarnacionista, apometria, cone, hindu e etc. E somos membro fundador e presidimos a Casa SEVA, Centro de Estudos da Espiritualidade, Valorização e Assistência Humana, aqui em Uberaba, né? E os cursos que nós damos são cursos ministrados pelo SEVA, a certificação é fornecida pelo SEVA, e nós estamos, nesse momento, com o curso de apometria básica e o curso de homeopatia. O curso de homeopatia iniciou agora recente, dia 7/10, ainda dá para poder entrar, se alguém tiver interesse, né? As aulas são virtuais. Gratidão. E aí nós vamos continuar, né, o que a gente estava falando, mais um dia, e aí hoje nós vamos estar falando a partir da farmácia homeopática, né? Às vezes as pessoas confundem e não sabem diferenciar, né? Uma farmácia homeopática de uma farmácia alopática, farmácia fitoterápica ou outro tipo de farmácia, né? Então, vou falar assim rapidinho, fazendo uma diferenciação rápida de cada uma, e depois a gente entra, né? Mergulha aí no assunto. Então, quando a gente fala de farmácia alopática, nós estamos falando da farmácia reconhecida pela medicina oficial, né, que vende lá os medicamentos que o médico prescreve. E só e apenas o médico, né, pode estar prescrevendo esses medicamentos. Então, por exemplo, citalopram, Dorflex, Neosaldina, vitamina B12, vitamina isso, vitamina aquilo. Ou seja, tem que ser médico para poder fazer essa indicação medicamentosa. E para você adquirir a medicação, alguns são como é que fala? Receita controlada, outros não são de receita controlada, né? Então, isso é alopatia, ou seja, é um tratamento baseado na química, na química da substância, né? É o efeito químico do medicamento que vai estar atuando no seu corpo. O princípio dele é sempre anti, né? Então, antitérmico, analgésico, antidor, né? Analgésico, antifebril e etc. Anti-inflamatório, anti-infeccioso e etc. A homeopatia já não é uma especialidade médica. Existem médicos, né, que se especializaram na homeopatia. Mas para ser homeopata não há uma obrigatoriedade de ser médico. Não há.
Ou seja, a homeopatia ela não é uma especificidade da medicina. Por quê? Porque a homeopatia ela trabalha num raciocínio contrário ao raciocínio da medicina oficial aqui no Ocidente. A medicina oficial aqui no Ocidente trabalha com o contrário, né? Então, sempre ela atende aos sintomas da pessoa, os sintomas que aquela doença traz, ela vai lá combater esses sintomas. A homeopatia, ela trabalha com o princípio do simílimo, ou seja, do semelhante. Ou seja, a homeopatia, ela vai produzir medicamento que em uma pessoa sadia provocaria aquele sintoma que a pessoa doente está tendo. Então, a farmácia homeopática, a estrutura dela é uma estrutura mais simples do que a estrutura de uma farmácia alopática, tá? Mas não é pelo fato dela ser mais simples que ela não está vinculada às normas do SUS, às normas da Anvisa. Então, ela é uma estrutura mais simples, porém, existem requisitos que precisam ser observados e que precisam ser seguidos, né? Para que ela possa funcionar de forma legal. Se ela não estiver atendendo aqueles requisitos que a Anvisa propõe, ela é uma farmácia que está atendendo ou que está funcionando de forma irregular. E, normalmente, ela não estaria funcionando porque os órgãos de fiscalização iriam impedir o funcionamento dela. Certinho? Bom, temos ainda aí farmácias de medicamentos antroposóficos, que, à semelhança da homeopatia, são também medicamentos energéticos, porém não são medicamentos homeopáticos. Tanto é que ele tem um nome específico, medicamento antroposófico. Temos também as farmácias de florais. Normalmente a farmácia homeopática, ela também fabrica, produz florais e também fitoterapia. Mas, em grandes cidades, nós também temos as farmácias fitoterápicas. Então, o que é uma farmácia fitoterápica? É aquela farmácia que produz tinturas a partir de plantas. Por exemplo, o carvalho. Vai se produzir uma tintura a partir do carvalho. Isso vai ser um medicamento. Também, a semelhança da alopatia, a fitoterapia vai trabalhar no sentido de tratar sintomas, certo? O floral, né, farmácia de floral, ela trabalha com a energia das flores. Então, colhe-se flores e a partir dessas flores colhidas é que vai estar fabricando floral. Então, também a farmácia de floral terapia. Certinho? Bom, voltemos agora para, depois desses esclarecimentos, para a farmácia homeopática, né? Então, o empenho do farmacêutico em liberar a essência da substância através de seu trabalho em dinamizá-la é a própria imagem do homem no sentido da liberdade. O que significa isso? A pessoa, né, para trabalhar na farmácia homeopática, precisa ser farmacêutico, precisa ter o curso de farmácia, precisa ter passado pela graduação de farmácia. E aí ele vai se especializar em homeopatia, à semelhança do médico, que o médico homeopata ele precisa passar pela medicina e depois se especializa em homeopatia. Então ele vai se tornar um médico homeopata. É diferente do meu caso. Eu não sou médico. Eu sou terapeuta homeopata, ou seja, eu só fiz o curso de homeopatia pela Universidade Federal de Viçosa, né?
portanto, um curso regular, né? E que durou aí 5 anos praticamente, porque foram 4 anos de curso normal e mais um ano de especialização. Então, totalizou aí 5 anos de curso. O farmacêutico, da mesma forma, ele vai ter que passar pela formação básica de farmácia, que dura aí em torno de 4 anos, né? E aí depois ele precisa fazer um curso de homeopatia para ele poder entender os princípios da homeopatia. Porque se ele não compreender os princípios da homeopatia, ele não tem como produzir um medicamento homeopático. Certinho? Então, e a farmácia homeopática, diferente da alopática, né? O medicamento ele é manipulado ali na farmácia homeopática. E para manipular esse medicamento, há necessidade de dinamização, precisa dinamizar, ou seja, precisa succionar esse medicamento, né? Normalmente ele é líquido, né? E precisa ser succionado para poder mudar a potência dele. Então você vai trabalhar lá na escala, por exemplo, CH, escala centesimal, né? Centesimal Hahnemanniana, que chama. CH, centesimal Hahnemanniana. O que significa isso? Que o medicamento foi succionado na mão, né? O farmacêutico pegou o remédio para preparar, ele bateu esse remédio 100 vezes, nesse movimento que eu estou fazendo aqui, ó, durante 100 vezes, para chegar na potência que o homeopata indicou. Agora, existe uma outra, hoje em dia, existe outras modalidades de fabricação, que é a modalidade de fabricação através da máquina, né? Então, tem lá o batedor mecânico, né? Em que o homem não põe a mão, ele só prepara ali, coloca nos vidros, coloca lá no dinamizador, liga ele e ele bate lá 100 vezes. Aí, esse medicamento é homeopático? Porém, não é CH. É simplesmente C, né? Então, vai ser 5C. Não vai ser CH5. Entenderam? CH5, o medicamento foi feito à mão. 5C, o medicamento foi feito na máquina. Ele foi batido na máquina. Então, 5C. Feito à mão, CH5. Certo? Tem diferença nisso? Tem e não tem. Qual que seria a diferença? É que quando o medicamento é feito à mão, a pessoa que está manipulando esse medicamento está colocando ali, na hora que ela está batendo, ela está colocando a paciência dela de bater 100 vezes, ela está colocando o amor, ela está colocando carinho, ela está colocando cuidado, e ela vai estar, independente dela acreditar ou não, independente dela ser espírita ou não, ela está colocando a energia dela ali. Então, mediunicamente, né, esse medicamento está sendo preparado de uma forma mais humana, de uma forma mais amorosa, de uma forma mais carinhosa. E quando ele é preparado lá na máquina, né, 5C, por exemplo, está sendo o quê? Uma coisa mecânica, uma coisa fria. Está lá, a máquina está lá. Enquanto o homem, o farmacêutico, iria gastar, suponhamos, né, 2 minutos para bater 100 vezes, a máquina vai bater em 1 segundo. Então ganha-se tempo, né? Para o mundo capitalista isso é importante. Mas para o mundo das ideias, para o mundo humano, para o mundo espiritual, o ideal seria o CH, seria feito à mão mesmo, né? E quando esse farmacêutico está ali fazendo à mão, ele também é espírita, então
você pode ter certeza que esse medicamento vai ser mais energizado do que quando ele está sendo feito na máquina. E eu sempre falo para as pessoas que tratam comigo, eu sempre falo para elas, olha, toda vez que você for tomar um medicamento, eu te oriento que você pegue o vidro, né? Vamos supor que isso aqui é o vidro, aí você pega o vidro aqui e vai bater na sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para quê? Para ativar a energia do medicamento. Aí a matriz curadora que está dentro desse medicamento. Então eu sempre oriento, bate 7 vezes, e também oriento o seguinte, a pessoa conversar com o vidro de remédio, né? Eu sempre oriento assim, olha, peço a matriz curadora desse medicamento que cure a minha doença. Então aí é você colocando a sua energia de cura naquele medicamento que já vai promover uma cura, certo? Aí eu esqueci de falar, estou lembrando aqui agora que eu não falei. Enquanto na farmácia alopática ela trata sintoma, a farmácia homeopática ela vai tratar a doença. Então, a homeopatia ela vai na origem da doença, vai lá tirar a doença para fora. Enquanto que a farmácia alopática guarda a doença. Por quê? Porque ela recolhe os sintomas, tá bom? Bom, não se faz homeopatia sem medicamentos, como pode ocorrer em alguns ramos da medicina, quando a cura é realizada com outras técnicas, placebo ou interação médico-paciente. Daí a importância de um profissional bem treinado para a elaboração de medicamentos, de acordo com as regras farmacotécnicas e as boas práticas de manipulação preconizadas para a homeopatia. Então é isso, por isso que eu fiz esse introito antes, diferenciando, né? O farmacêutico homeopático, ele tem que ter a formação de farmácia, deixando isso bem claro, frisando e revisando isso. Ele precisa ser farmacêutico. Mas, além de ser farmacêutico, ele ainda precisa fazer um curso de homeopatia, que, se ele fizer um curso bem feito, vai ser aí, no mínimo, uns 4 anos de curso. Então, além dos 4 anos de farmácia, ele vai se especializar em homeopatia por mais uns 4 anos. Para quê? Para ele entender com profundidade como é que a homeopatia funciona. Nós temos hoje muitos médicos alopatas que fizeram especialização em homeopatia, mas na hora de indicar o remédio, ele indica o remédio homeopático, porém com raciocínio alopático. O que significa isso? Na alopatia, quanto maior é a potência do medicamento, mais eficaz ele é. Então, por exemplo, Dorflex, 25 miligramas, ele elimina a dor, uma dorzinha assim. Dorflex, 500 miligramas, elimina a dor, porém uma dorzona desse tamanho. Na homeopatia não funciona desse jeito. Na homeopatia, você tem lá CH5, ele é tão eficaz quanto um CH30. Só que tem uma diferença. Quando você toma no CH5, você está lidando muito, você está contemplando muito a parte física do corpo. Não está deixando de atender as outras dimensões. Não está. Mas você está focado no físico. Quando você passa o CH30, você está mais focado nos outros corpos energéticos, nos corpos sutis, e menos focado no físico. Então, o que você pode fazer? Quando você passa o medicamento no CH30 direto, a pessoa chegou com uma determinada doença.
você vai lá e já prescreve o medicamento do CH30, você vai estar atuando de forma alopática. Por quê? Você vai suprimir a doença. Ao invés de tirar a doença de dentro do corpo da pessoa, você vai pôr um freio nela, vai calar a boca. Cala a boca. Aí, o sintoma desaparece? Desaparece. Mas a doença não foi curada. Isso é tratar a pessoa com a homeopatia, raciocinando alopaticamente. Porque você usou uma potência muito alta. Então, tratar homeopaticamente significa você ir drenando, vai drenando, né, subindo a potência, até chegar a tratar o espírito, vamos assim dizer. Até chegar a tratar o corpo energético. Então, o farmacêutico que vai manipular o medicamento, ele precisa fazer um curso para ele poder entender esse raciocínio. Porque ele, enquanto farmacêutico, foi treinado no raciocínio alopata. Então, por isso que ele precisa fazer o curso de homeopatia. Tá? Para que ele, por exemplo, aqui em Uberaba, tem uma farmácia aqui em Uberaba que eu passo o remédio no CH5. Aí chega lá, ele não tem no CH5, ele tem no CH6. Aí o que o balconista faz? Não, pode tomar no CH6, faz o mesmo efeito. Mentira, não faz o mesmo efeito. CH5 tem uma atuação, CH6 tem outra atuação. Então não pode. E aí depois que eu descobri isso, eu passei a colocar nas minhas indicações medicamentosas, eu coloco lá. Esse medicamento só poderá ser alterado pelo prescritor. Por quê? Eu fiz o curso, eu tenho o registro no conselho, então eu sei o que eu estou fazendo. Aí o cara lá, o balconista, não é farmacêutico, não é homeopata e fala que é a mesma coisa só para empurrar o medicamento da pessoa. Né? Então, isso também não é legal. Certo? Por isso que o farmacêutico tem que fazer a formação para ele poder entender com profundidade como é que a homeopatia funciona. Parece que o Júnior está aí nos ouvindo. Enildo Júnior, ele entrou e saiu, Valdo. Ah, entrou e saiu? Isso. Só dar as boas-vindas aqui para Cláudia Alves. Será que a Cláudia Alves é a nossa mana de PR de Brasília? Digite aí para nós, Cláudia. É você a Cláudia Alves de Brasília? Nossa mana da PR? Digite aí, por favor. Possível que seja, viu? Saudades dela. Bom, aí então, Márcio, essa questão, né, que o farmacêutico homeopata precisa estar atento. Existem umas normas, né, que são normas, são regras farmacotécnicas e também existem as boas práticas de manipulação dentro do princípio da homeopatia, tá? Só um momento aqui, ó. A Cláudia digitou: não, sou de Uberaba, morando na Bahia. Aluna do Valdo há 5 anos passados. Que legal! Parabéns, Cláudia. Fico feliz, viu? Um beijo no seu coração. A Cláudia Alves, eu acho que você trabalha com artes, Cláudia? Isso, claudiaalves.artes, é isso mesmo. Ah, sim, que legal! Outro dia eu estava pensando em você sumiu. Depois me chama lá no WhatsApp para a gente conversar, viu? Saudades. Bom, então continuando, né? Na aquisição de medicamentos homeopáticos, é indispensável que se recorra à farmácia de merecida reputação, conduzida por um farmacêutico homeopata bem formado, que conheça não só a técnica, mas tenha consciência das modalidades dos medicamentos e um sólido conhecimento da filosofia homeopática,
para fazer não só uma boa dispensação, mas também uma assistência farmacêutica diferenciada. É o que eu acabei de falar, né? O homeopata, que foi quem ouviu as queixas da pessoa, ele, ao repertorizar o medicamento, ele chegou à conclusão que o melhor medicamento para ela naquele momento é aquele que ele passou. Aí, se o homeopata não tiver essa formação homeopata, aliás, o farmacêutico, né? Se ele não tiver essa formação homeopata, o que vai acontecer? A pessoa vai chegar lá com a indicação do remédio, suponhamos, arnica montana, né? Aí a pessoa não tem arnica montana no estoque da farmácia. Aí ele vai virar para a pessoa e falar assim: por que o homeopata te passou esse remédio? Aí a pessoa vai falar para você: por questão de traumas, eu tive traumas e tal. Aí ele pode falar para ele assim: tá, tem esse remédio aqui que também é para trauma, ele faz o mesmo efeito da arnica. Ele não pode fazer isso, porque ele não ouviu a pessoa, ele não sabe por que o homeopata indicou a arnica montana. E se o homeopata indicou a arnica montana, é porque naquele momento a pessoa está precisando de arnica montana. Tá? Então a gente precisa ficar atento, enquanto homeopata, a gente precisa ficar atento em relação a essas questões e para ver se realmente o farmacêutico está atendendo, está sendo fiel à prescrição que você fez. Você prescreveu daquela forma, tem que ser daquela forma, tá? Se bem que tem homeopata que às vezes pensa igual o farmacêutico, certo? Ele é homeopata, mas está trabalhando alopaticamente, com raciocínio alopático, né? Mas dentro do princípio real do que o Hahnemann nos ensinou, essa versão que eu estou trazendo é a mais adequada, vamos assim dizer. Bom, a farmácia homeopática é um estabelecimento que manipula fórmulas magistrais e oficinais segundo a sua respectiva farmacotécnica. Então, o que acontece? Aqui em Uberaba, por exemplo, outro dia eu passei um medicamento, deixa eu ver se eu lembro aqui, é um medicamento mais raro. Vou lembrar um aqui que não é muito comum, né? Quercus grandiflorus spiritus. Aí, isso não é um medicamento receitado assim todo dia, não tem uma indicação muito comum. Ele é de uma situação muito específica que eu vou preferir não dizer, porque senão alguém pode ouvir aí depois e ficar usando esse medicamento sem uma causa realmente necessária, né? Aí, a farmácia não tinha. Aí, ela não tendo medicamento, o que acontece? Ela não tem como atender a pessoa. Porque ela não pode substituir. Se for um farmacêutico formado homeopaticamente, ele não vai substituir esse medicamento. Porque ele sabe. Ele sabe as consequências disso. Então, qual que é o correto? Ligar para o homeopata para poder ver com ele se pode substituir. Aí, quem vai decidir se vai substituir ou se não vai substituir é o homeopata. E, nesse caso, por exemplo, eu sempre falo para a pessoa: peça fora. Então, eu tenho telefone de farmácia homeopática aí de São Paulo, eu tenho telefone de farmácia homeopática de Belo Horizonte, Uberlândia, né? Que são cidades fora
E aí, assim, São Paulo e Belo Horizonte é praticamente a mesma distância. Mas a gente tem a opção de Uberlândia, que está mais próximo aqui. A gente tem a opção de Ribeirão Preto, que está muito mais próximo do que Uberaba, relacionado a Belo Horizonte e a São Paulo. Então, eu parto o telefone, pessoal, olha, não tem aqui, é necessário, então peça em Uberlândia. Não achou em Uberlândia, peça em Ribeirão. Não achou em Ribeirão, peça em São Paulo. Peça em Belo Horizonte. Traga o medicamento de fora. É o melhor caminho, tá? E é possível que a gente encontre isso assim, com uma certa regularidade, certo? Então, daí, né, essa especificidade na aquisição do medicamento. A gente precisa ter um certo cuidado em relação a isso, para que não possa estar fazendo uma caca, né? A farmácia homeopática é o estabelecimento que manipula fórmulas magistrais e oficina... Ah, não, isso é o que eu acabei de falar, né? Continuando aqui, olha. Para isso, devem contar com um profissional farmacêutico habilitado, possuir estrutura física e técnica adequada e estar regularizado perante a vigilância sanitária para o exercício dessa atividade. Os medicamentos são aviados segundo uma prescrição médica, odontológica ou veterinária e devem ser registrados em livro de receituário. Está vendo? Precisa de ter um controle, precisa ter um registro, né, dos medicamentos que a pessoa toma, ou que o animal toma, ou que a planta toma, né, porque agrônomo, aqui ó, falou, né, em veterinário, odontólogo, qualquer dessas pessoas, psicólogos, qualquer uma delas, se fizer o curso de homeopatia, pode indicar homeopatia sem medo, porque eles conhecem o funcionamento, como é que funciona, né? O que é que está regulamentando um tratamento homeopático. Então, eles podem indicar sem nenhum problema, tá? Um agrônomo também pode. Aqui em Uberaba nós temos no SERV um atendimento a animais e plantas com homeopatia. E a gente tem obtido sucesso. Por quê? Os animais e as plantas são muito mais sensíveis do que os humanos. Então, quando você faz uma indicação medicamentosa para uma planta, você tem que tomar cuidado, porque a planta vai reagir muito mais rápido do que o humano. Então, você precisa tomar cuidado em questão de potência, precisa tomar cuidado em questão de dose, precisa tomar cuidado em questão de tempo. Então, a gente trata, né, a planta, o animal, com os mesmos medicamentos que a gente trata os humanos. Porém, a gente vai observar o que vai ser diferente, vai ser a potência que eu vou usar e a quantidade. Então, por exemplo, para uma pessoa eu faço indicação de 5 gotas, para um animal, né, para um gato, por exemplo, eu vou fazer a indicação de 1 gota, no máximo 3 gotas. Para um cachorro que já é um animal maior, eu vou fazer a indicação de 5 gotas. Entende? Então você precisa ficar atento a isso, né? E lá na farmácia, há necessidade, então, desse farmacêutico especializado para que ele tenha uma compreensão disso tudo, certo? É permitido às farmácias homeopáticas manter sessões de vendas de correlatos e de medicamentos não homeopáticos, quando apresentados em suas embalagens originais. O que significa isso? É que eu falei antes, mais cedo. A farmácia homeopática, ela pode vender, ela pode comercializar não só os medicamentos homeopáticos, como também fitoterápicos, como também floral, como também medicamentos antroposóficos, etc, etc. Ela só precisa se especializar para isso e atender às exigências, né, de cada um desses ramos da medicina. Certinho?
Assim como qualquer outro tipo de farmácia, farmácia homeopática deve contar com assistência farmacêutica em tempo integral, responsável técnico ou substituto. Ou seja, na farmácia convencional, nós temos que ter lá o farmacêutico, isso é uma exigência da Anvisa. Temos que ter lá o farmacêutico o tempo inteiro, né? Para poder orientar o cliente caso haja alguma dúvida em relação a algum medicamento. Na farmácia homeopática, da mesma forma. A exigência não muda. Tá? O homeopata, o farmacêutico homeopata precisa estar lá na farmácia em tempo integral para poder também orientar as pessoas que vão lá fazer a aquisição dos medicamentos. As técnicas para as preparações estão descritas na Farmacopeia Homeopática Brasileira, complementada pelo Manual de Normas Técnicas da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas. Então, veja, existe uma listagem de medicamentos aprovados pela Anvisa. Existem outros medicamentos que não são aprovados. É uma questão de coerência. Então, nós vamos estar comercializando, né, e também vamos estar indicando aqueles medicamentos que fazem parte dessa farmacopeia brasileira, certo? Farmacopeia homeopática brasileira. E, além disso, né, para se produzir esse medicamento, precisa obedecer às normas técnicas da Associação de Farmacêuticos Homeopatas, porque existe normas que são específicas para a produção do homeopático. Certinho? Márcio, como que está aí? Por enquanto, nenhuma pergunta não, Valdo. Pode prosseguir aí. Ok. Então, o insumo ativo é diluído sucessivamente em um insumo inerte, em proporção definida e constante, sofrendo agitação no caso de líquidos ou trituração no caso de sólidos, depois de cada diluição. Esse processo chamado de dinamização desperta as qualidades curativas sutis das substâncias medicamentosas, ao mesmo tempo em que uma eventual característica tóxica é mitigada. Então, o que acontece? A homeopatia trabalha com a energia do medicamento. Então, à medida que você vai diluindo, a toxicidade vai abaixando, até desaparecer totalmente e ficar apenas no campo energético. E dinamização, é o que eu falei, é a sucção. Você dilui e, além de diluir, você succiona. A diluição e a sucção junto é chamado de dinamização. Você vai dinamizar, você vai despertar a matriz curadora daquele medicamento. E é por isso que eu sempre digo, vai tomar, pega o vidro, bate lá 7 vezes para poder despertar a energia que está lá dentro desse medicamento, certo? Os medicamentos homeopáticos são mais comumente utilizados em uso interno, como soluções hidroalcoólicas dinamizadas, glóbulos de sacarose, pastilha, comprimido ou pós. As soluções homeopáticas podem também ser incorporadas em veículos apropriados para uso externo, como pomadas, géis, cremes, óvulos supositórios. Algumas correntes homeopáticas utilizam a forma injetável. Então, está vendo que, a exemplo da alopatia, que existe uma gama muito grande de utilização dos medicamentos, a homeopatia também usa. Não está aqui, mas eu sei, nós sabemos, que já existem medicamentos homeopáticos spray. Por exemplo, em Campinas, eu tenho uma pessoa que trata comigo lá em Campinas, trata do animalzinho dela, do pet, e para o pet, ela só compra homeopatia spray. Por quê? É mais fácil para ela borrifar o medicamento no corpo do pet do que ficar dando o comprimido, né, lá o glóbulo, ou ficar pingando a água.
Então, o animalzinho está passando, ela só dá uma borrifada, pronto, aquela energia já toma conta do corpo inteiro do animal. E como o animal é muito sensível, ele capta isso rapidinho, assim como também a planta. Aí eu ia citar um caso aqui, mas não vou citar, não. Vou citar um outro. Tem uma pesquisa científica feita, se eu não estiver enganado, na Califórnia, em que eles deram homeopatia para um grupo de vacas e o outro grupo deram placebo. E aí o que os pesquisadores perceberam? Com um determinado tempo de uso da homeopatia, as vacas foram separando, o rebanho foi separando lá no pasto. Eles perceberam que todas aquelas vacas que tomavam homeopatia iam para um lado e as que não tomavam homeopatia iam para o outro lado. Isso é uma questão energética. Então, o medicamento spray faz o mesmo efeito. Pingar o remédio aqui na palma da mão, esfregar e passar no corpo, também faz o mesmo efeito. Nós tiramos uma pessoa da UTI, que estava 90 dias na UTI, já desenganado, os médicos falaram que não tinha jeito, lá em Belo Horizonte isso, né? Aí a mãe desesperada, desorientada, nos procurou, falou assim, olha, se você conseguir entrar nesse medicamento na UTI, né, e conseguir passar no corpo dela, a gente pode dar um conforto para ela. Só que eu não imaginei que o negócio fosse tão rápido. Aí a mãe conversou com o médico, né? Ele está tudo perdido mesmo, porque já está morta mesmo, não vai vir, não vai voltar, né? A cabeça dos médicos é assim que funciona. Não tem o que fazer. Aí o médico virou para a mãe e falou assim, tá, eu autorizo a senhora a entrar lá na UTI 3 vezes por dia, e aí a senhora esfrega, mas a senhora vai esfregar apenas nas pernas dela e nos braços. Ela não pode nada via oral. Lógico, estava totalmente inconsciente. Aí a coitadinha da velha, todo dia, lá 3 vezes por dia, pingava o medicamento na mão, ia lá, esfregava nas pernas, aí pingava de novo na mão e ia esfregar no. Não havia necessidade disso, mas a fé dela, a vontade dela de salvar a filha era tão grande que ela pingava 2 vezes, uma para as pernas e uma para os braços. 3 dias depois, a filha saiu da UTI. E algumas semanas depois saiu do hospital. E alguns meses depois a filha estava aqui em Uberaba, presencialmente no SEVA, para poder agradecer e fazer o tratamento físico. Até que a gente conseguiu curar, né? Praticamente fechado, eu não sei se fechou totalmente, porque eu perdi o contato. Era uma ferida imensa, provocada por um erro de cirurgia, né? E era uma ferida assim, no quadril para mais de 20 centímetros de comprimento, né? E muito profundo. Com o tratamento homeopático, nós fomos dando uma qualidade de vida para ela e foi cicatrizando, que ela ficou assim, extremamente agradecida, né? Então, a homeopatia nos surpreende, apesar de que a maioria dos médicos não aceitam, né? Mas ela nos surpreende com o poder de ação que ela tem, e é aquilo que eu sempre falo. Para a homeopatia não fazer efeito rapidamente, é porque a pessoa que está pedindo socorro não passou as informações adequadas para o homeopata para ele chegar no melhor medicamento. Tá? Valdo, tem uma pergunta que a Cláudia Alves pode mandar aí para ti? Vamos lá. Uma dúvida sobre a tração no caso da Aveloz para uso em verrugas salientes, indicada para uso interno. Faz sentido? Ela coloca aqui, planta Euphorbia tirucalia. Euphorbia tirucalia. É o Aveloz, é o João Pelado que eles falam. Essa planta ela é extremamente tóxica, né? E esse caso que ela está trazendo não é homeopático, é fitoterápico, é um tratamento fitoterápico, que vai estar usando o princípio químico do leite existente no Aveloz. Então, esse leite contém um ácido que realmente derruba a verruga. Eu já tirei várias verrugas usando esse
esse líquido leitoso. E também é utilizado no tratamento de câncer, né? Tem, aí no Nordeste, ela está na Bahia, que ela falou, né? No Nordeste, se eu não estiver enganado, no Ceará, me parece, tem um centro espírita que produz esse medicamento e manda para o Brasil inteiro, para o tratamento de câncer. Então, como que é esse tratamento que eles produzem? Eles pegam o leite lá da planta e diluem em água. Mas tem uma diluição certa para poder usar, e eu não vou falar aqui porque eu não quero gerar karma para mim, certo? Presencialmente a gente fala, a gente orienta, mas aqui assim, em rede aberta, eu não sei quem é que vai assistir isso depois, né? Certinho? Tem fundamento sim, pode ingerir sim, mas lembrando que existe o princípio remédio e veneno. São dois extremos, né? São duas faces da mesma moeda. Precisa cautela, precisa orientação de uma pessoa responsável, conhecedora, para poder orientar como é que se usa. Certinho? Acredito que eu tenha respondido. Qualquer coisa, continua questionando. Bom. Ela digitou aqui, Valdo. Entendi. Oi? Ela digitou. Entendi. Ok. Beleza. Valdo, avisando aí, temos 3 minutos. Então vamos encerrar essa parte aqui, que aí na próxima live a gente não fala de farmácia, já vai para o próximo passo, né? Então, o medicamento ele é identificado pelo nome em latim, pela notação binária, seguindo a nomenclatura oficial, fazendo com que seja reconhecido pelo mesmo nome, seja na Rússia, no Brasil, na Inglaterra, em qualquer parte do mundo. O nome do medicamento é seguido por um número que indica quantas vezes ele sofreu o processo de dinamização e por letras que identificam por qual método ele foi preparado. Exemplo, para a arnica montana 12CH, foi empregada a arnica montana, dinamizada 12 vezes pelo método centesimal Hahnemanniana, ou seja, CH. É isso que eu expliquei lá atrás, né? Se for mecânico, não vai ser CH, vai ser apenas C, tá? Existem outras metodologias, mas aí não é Hahnemanniana, são de outros métodos. E aqui a gente está falando só da Hahnemanniana, para não confundir também, né? E foi diluído 12 vezes e, além da diluição, foi succionado, né? Foi batido 100 vezes para cada vez que foi diluído. Beleza? E aí a gente encerra por aqui, Márcio, para a próxima live a gente falar sobre o método Hahnemanniano, que é o método que eu sigo, é a escola que eu sigo. Eu sou unicista, ou seja, eu uso apenas um medicamento por vez, no método Hahnemanniano, ou seja, CH, sucção na mão. Beleza? Então, Valdo, o pessoal que quiser entrar no curso ainda dá tempo? Dá tempo, dá tempo. As aulas ficam gravadas, né? As que já tiveram, elas ficaram gravadas. Além disso, a pessoa pode entrar a qualquer momento, porque como vai ser um curso sequencial, na próxima turma ela entra e faz as aulas que ela não assistiu anterior, se caso ela tiver necessidade. Do contrário, ela pode assistir as aulas online, né? As aulas gravadas, não tem problema nenhum. Tá? Lembrando que as aulas são 2 horas de aula por semana. Tá? Por semana não, por quinzena, né? Combinado então, Valdo. Próxima terça-feira teremos mais uma live, Jornada da Homeopatia. E depois a gente combina aí o encontro aqui em São Paulo, né, Valdo? Você vai estar por aqui, a partir da manhã a gente encontra o... Eu vou amanhã à noite, né? Vou chegar aí na quinta de manhã, né? Volta de 6h30. Aí eu vou para o encontro do Amit Guzulani. Aí depois à noite a gente vai estar livre. No dia seguinte a gente vai estar livre. E depois a gente tem
o Congresso Internacional de Apometria. Até na terça, até na segunda, e a gente sai na segunda à noite de São Paulo e volta para Uberaba. Vai eu e Nita. Isso, a gente marca um cafezinho aí. A gente conversa no Beleza. privado, então. Valeu, então, Valdo. Boa Combinado. viagem aqui. Na sua vinda aqui em São Gratidão, Paulo. até mais. Até a próxima semana. E gratidão ao pessoal que participou da live. Até a próxima terça, então, Valdo. Grande abraço. Boa Até viagem. Até mais. mais. Tchau, tchau.